Agora sim. Oi, pessoal, boa noite. Vou chamar aqui o João Paulo para nós iniciarmos a nossa live sobre o que esperar da nova NR1. Eu vou fazer o convite aqui para ele já poder entrar aqui com a gente. O pessoal tá entrando. Eu vou chamar aqui o João. Gente, não tô conseguindo. Ô, João, não tô conseguindo. João, me ajuda aí. Ah, agora acho que deu, né? Boa noite, pessoal. Boa Espero que noite, tá tudo certo aí. consegui. Tava apanhando aqui um pouquinho. Talvez pode ser a internet. Pessoal, confere se está me ouvindo aí, por gentileza. Bom, tá me ouvindo perfeitamente? Eu tô ouvindo. Tá, o pessoal tá ouvindo aí? Se Sim, puder, ó, o por pessoal gentileza, dizendo confirmar sim. se tá com áudio aí. Tá cortando um pouco o seu. Agora melhorou, mas tava cortando um pouco. Melhorou? Ah. Melhorou. Então, João, vamos começar. Pessoal que tá entrando ainda, a gente podia. Primeiro, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente. Principalmente sobre um assunto, ainda tem bastante gente ainda com dúvida, com receio, né? Com devido à proposta, né? Tendo bastante mudança. E vamos conversar, vamos começar e explica aí um pouquinho aí para o pessoal teu trabalho, da tua empresa, qual a tua experiência que tu tem, segurança. Beleza. Pessoal, só confere se vocês estão me ouvindo, tá bom? Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aí com todos vocês. Hoje, quinta-feira, quarta-feira hoje, né? Quarta-feira. Quinta. A respeito de alteração do PGR, certo? Pessoal, tá travando um pouquinho a sua, Andressa, mas o pessoal tá recebendo aí o áudio? Se tiver, dá um ok, escreve aqui nos comentários, por gentileza, se tá tudo ok com o som, com a imagem, tá? Para mim ter um feedback, certo? Por gentileza, coloquem de onde vocês são aí também, né? O pessoal aí da Agnos entrando, Muriel, Jonathan, né, do FAP. É um prazer estar com vocês e eu gosto muito de falar desse assunto,
porque é um assunto que, ao meu ver, não é um assunto necessariamente normativo, mas é um assunto de gestão, né? Uhum. Obrigado aí pelo retorno, Juliana. É um assunto que vai muito mais além da publicação de norma e vigência. Então, é um prazer aceitar esse convite para falar disso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, né? Tenho 33 anos, sou técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, né? Sou por formação técnico, me formei em 2008, já venho ao longo aí de 13 anos na área de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, e logo depois me formei técnico, fiz engenharia de produção, engenharia de segurança, e hoje eu curso uma pós-graduação em engenharia de segurança de processo. Eu tenho focado um pouquinho para entender mais sobre processo, segurança de processo, né, para tratar sobre os grandes acidentes, né, os acidentes ampliados, que você deve ter ouvido falar. Inclusive, tivemos, né, um acidente em São Paulo, se não me engano, um posto de combustível, que trata um pouquinho, volta nesse assunto aí de acidentes com grandes potenciais. Bom, então esse sou eu, né, atuo como consultor técnico na JM Prevenção, e a minha atuação, ela se dá dentro da área de higiene ocupacional, gestão de riscos ocupacionais, treinamentos, laudos, diversas áreas de atuação dentro da área de segurança do trabalho. Hoje nós temos clientes como Galvani, Semoc, Anglo América, Mosaic, diversos clientes pelo Brasil todo, né, Tetra Tech, Serra Verde, mineradoras esparramadas pelo Brasil. A nossa empresa aí conta com uma gama de higiene ocupacional bastante completa e mês que vem vocês vão acompanhar aí, peçam que você me acompanhe, né? A gente fará mais de 600 avaliações quantitativas, mas é um número grande realmente. É um número aí que realmente é um número real, 600 avaliações de higiene ocupacional quantitativas, mais umas 200 de qualitativa, então são 50 dias fazendo avaliações quantitativas. Quem ficar coladinho, eu vou tentar compartilhar o máximo possível para que vocês possam vivenciar o dia a dia, né, de uma área de higiene ocupacional e poderem aprender também, né, e ampliar. Bom, então esse sou eu, né, e gosto muito dessa área, é uma área que eu amo de verdade, eu tenho prazer em compartilhar, eu digo que todo dia eu estou aprendendo com novas pessoas, né, se eu entro numa live e eu saio dela sem aprender, então para mim não teve produtividade, para mim eu tenho que ensinar e aprender, isso faz parte do meu propósito, né, o propósito é ajudar a comunidade como um todo, acadêmica, profissional, a nossa sociedade. Bom, então esse sou eu, né? Entrei aí quando surgiu a nova NR, eu dediquei a estudar ela, tanto para mim quanto para poder compartilhar, e vi nela uma grande oportunidade da gente rever os conceitos que é aplicado hoje nas empresas e pelos profissionais. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade para todos que são da área de saúde e segurança do trabalho, uma reviravolta. Não pela publicação da norma, mas a forma como nós podemos agir e a forma como a gestão pode trazer resultados para a empresa. Então, eu tenho pautado muito com os meus colegas, com os meus alunos, com os meus clientes, que o GRO, o PGR, ele é pautado em resultados, né? Então, a gente trabalhar em prol de resultado, então, gestão. Então, eu vou ficar à disposição para a gente falar disso aí, né? Então, a minha experiência que eu trago né? A gente já fez, mesmo sem publicação da norma, a gente já fez diversos diagnósticos em empresas multinacionais para identificar fontes de perigo e definir controles, definir matrizes de avaliação de risco. Então, a gente fez avaliação de risco em mineração, empresas de produtos químicos, empresas de prestação de serviço em outras empresas. Então, a gente vem com experiência aqui poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês quiserem anotar na caixinha de pergunta para no final a gente responder. Se conseguir encaixar no meio das perguntas aí que a própria Andressa vai fazer para a gente, eu já vou respondendo. Então, estou à disposição aí, Andressa, para você perguntar o que quiser. Se eu não puder responder e não conseguir responder hoje, eu vou anotar, vou dar um retorno para a Andressa para ela compartilhar no Instagram dela, no meu, a resposta para vocês. Garanto que vocês, sem a resposta, vocês não vão ficar. Se a gente tiver que entrar em contato com quem criou a norma, a gente vai entrar para poder responder vocês. Isso não é aí. problema para a gente, não. Esse é o objetivo, né? O bate-papo aí tá liberado também para quem quiser fazendo as perguntas. Eu vou cuidando aqui, João Paulo. Daí, se aparecer alguma pergunta, daí eu cuido aqui para poder te concentrar, né, nas respostas, digamos assim. Só um comentário, que nem tu falava aí da NR1, que né, a NR1, digamos assim, ela é nova, né? Mas para quem já está acostumado a fazer sistema de gestão e segurança do trabalho, vai ter mais facilidade para se adequar, digamos assim, agora, porque não deixa de ser um sistema de gestão, né? E a internet aqui tá um pouco ruim.
Tá me ouvindo, João Paulo? É que eu acho que o sinal dele que tava ruim caiu. Vamos ver. É que ele já tá voltando. Você tá me ouvindo agora? Aí, agora sim. Ao vivo tem dessas coisas, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu vou desconectar um fone de ouvido que eu tô aqui, que eu acho que tá dando interferência. Beleza. Tá me Então ouvindo vamos bem? lá, todos. Tá. Então, sim, Então, positivo. João, vamos começar. Consegue apontar para nós quais são as principais mudanças que estão vindo agora com a nova NRU? Positivo. Deixa eu conectar aqui meu novo microfone aqui. Uhum. O que eu tava aqui não deu certo. Beleza, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vamos ver, pessoal, se comenta aí Beleza. se está ouvindo bem. Então, pessoal, vamos lá. Obrigado aí pela paciência de todos aí. Esse assunto é um assunto que ainda gera dúvida. É um assunto que vem se arrastando aí ao longo de mais de um ano. Ontem mesmo tirei uma dúvida de colega lá onde a gente está prestando um serviço com relação à questão do GRO e PGR e com relação aos riscos. Então, uma grande mudança que traz impacto é com relação à documentação contemplar os riscos ocupacionais. Então, acho que tem que ficar bem clara a diferença entre riscos ocupacionais e riscos ambientais. Então, anotem aí quem tem essa dúvida. Riscos ambientais são os riscos presentes no ambiente de trabalho, que são os riscos químicos, físicos e biológicos, o risco do ambiente em si. E quando a gente vai para os riscos ocupacionais, são os riscos derivados das ocupações do ambiente de trabalho. Então, ou seja, o mecânico, independente de ter ruído no ambiente de trabalho ou não, ele pode estar exposto a risco ergonômico e mecânico. Então, o PPRA ele não tratava obrigatoriamente desses dois riscos, que era o risco ergonômico e o risco de acidente. Então, a NR9 era determinada para riscos ambientais. Então, a NR1 ela vem para trazer gestão dos riscos ocupacionais. Então, eu vou englobar todos os riscos a partir de agora. Risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, uma das mudanças foi essa. Bom, outra mudança de grande impacto que a NR1 traz é que ela vem arrastando um pouquinho da ISO 45001, que ela trata de oportunidade de melhoria, né? Então, daquele sistema de PDCA, que a gente ouve tanto falar, né? De plan, do, check, action, né? Ou seja, planejar, fazer, agir e revisar. Então, quando a gente lê a NR1, fica muito bem claro que você precisa ter uma gestão de acompanhamento, ou seja, de mensuração, né, monitoramento. Você monitora através de indicadores de desempenho e compara se aquilo está de acordo com o seu objetivo ou não. Então, ou seja, será que eu preciso revisar minhas estratégias, as minhas ações para alcançar o objetivo de saúde e segurança do trabalho, que é a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais? Então, a proposta da NR1 é fazer gestão dos riscos ocupacionais. Podia ser feito isso no PPRA? Podia. Era feito? Nem sempre. Então, há uma grande chamada de atenção para todos os profissionais da saúde e segurança do trabalho, é que uma grande virada de chave que necessita acontecer, e aí é independente da publicação da norma, é a gestão, ou seja, é saber os riscos que existem no ambiente de trabalho, saber a intensidade, saber como eles estão presentes, como que isso agrava a saúde do trabalhador, e buscar ter meios, né, ações que vão de encontro com esses riscos. Ou seja, quando a gente vai olhar um novo PGR, ou a gente olha o PGR, a estrutura dele, a gente vê que ele é muito coerente desde a identificação de perigo até o plano de ação para esse perigo identificado. Ou seja, eu identifiquei um perigo, eu avaliei o risco, e aí eu tenho que ter uma ação para aquele risco. Diferente do PPRA, que quando a gente olha lá, fala em um cronograma
para a implementação das fases. Lá, e é o que a gente muito via, vocês devem ter visto, se quiserem comentar aqui embaixo, a gente via treinamento de EPI, avaliações quantitativas, palestras, CIPAT, e nem sempre, não que isso não precise ter ou não possa ter, mas nem sempre isso estava relacionado com o risco que foi identificado. Ou seja, a NR1 ela traz isso, então, para você fazer gestão, você conhecer, você mensurar, você acompanhar e tentar sempre melhorar, né? Ou seja, buscar melhorar os resultados relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, o que eu bato muito na tecla é que não é simplesmente a gente aguardar a publicação da norma para a gente agir. É ter ciência que nós precisamos conhecer os riscos, saber avaliá-los, saber ter uma prioridade. Então, quando eu falo hoje com o PGR, o PGR ele me dá ferramentas, né? Ele me orienta a usar ferramentas para mim falar para o empregador o que é prioridade no ambiente de trabalho para ser tratado. O que eu vou tratar, o que eu vou investir, que se eu olhar com atenção mais detalhada, vai me evitar ter um acidente maior. E o PPRA, a realidade é que a gente não podia pegar um PPRA como um documento que fosse totalmente confiança para tomar decisões. E quando eu falo tomar decisões, são decisões de investimento, decisões de mudança de layout, de processo, porque o PPRA, muitas das vezes, era um documento genérico, um documento focado muito em avaliar risco ambiental, e nem sempre ele era coerente com os maiores riscos, não tinha uma visão clara do que é mais crítico, o que é mais perigoso. Então, a grande mudança que eu vejo é que o PGR, o documento em si, PGR, ele é estruturado de uma forma que seja mais coerente. Só que eu tenho uma visão que é que se nós não mudarmos, quando eu falo nós, a classe prevencionistas, a forma de abordar, a forma de valorizar esse programa, que é o PGR, se a gente tratar ele só como mais um documento de integração, vai continuar da mesma forma. Então, acho que tem que mudar o conceito como nós apresentamos até para a própria empresa. E aí a gente vai falar mais sobre isso durante a live. Concordo. Não podemos fazer que vire só mais um documento, né? Justamente, mais um documento de gaveta, mais um documento de integração. Né? Então, hoje eu vejo que é muito mais auditável a existência de um documento do que auditável o resultado de um documento. Eu até tenho visto agora algumas empresas cobrando das contratadas a aplicação do plano, né? Só que preocupa-se muito mais no cumprimento do plano do que na efetividade do plano. Isso é gestão, ou seja, qual efetivo vai ser o plano de ação? Esse plano de ação, para que existe essa ação? Eu volto no PGR lá, por que existe essa ação? É por um risco que foi identificado como crítico lá no começo? Será que a gente está gastando energia em um plano de ação coerente com os riscos que foram mapeados como prioritários? Então, precisamos destacar isso aqui, que se alterar, se mudar a publicação da norma, ou seja, nós deixaremos de fazer ações, nós deixaremos de priorizar risco, independente da publicação da norma? Exatamente. Ela chegou a confirmar, a ver se ela realmente foi adiada para janeiro. Eu não consegui olhar. Pessoal, eu entrei no Diário Oficial da União hoje, né, onde são publicadas oficializado, né, as normas, as leis, decreto, alteração, revogação, e não tem nada, tá? Até hoje, até pelo menor horário que eu li, não tinha nada de publicação do Diário Oficial a respeito dessa informação. Mas, realmente, a reunião foi confirmada, tá? O grande professor Jonathan está aí, né, fazendo curso de FAP com o professor Jonathan, para aprender mais sobre FAP, que, inclusive, tem muita relação com gestão, né? Gestão, a gente não pode falar só de risco, o risco está ligado a investimento, a custo, a despesa, a receita e tudo mais. Então, não tem nada confirmado, quando eu digo oficializado, mas é a tendência, eu creio que isso vai se confirmar ao longo dos dias aí, com provavelmente algum decreto, alguma alteração que mude para janeiro a questão das normas. Só que eu não entendo, eu quero até externar isso, que eu não entendo a preocupação eu creio que isso vem de uma ala talvez empresarial dentro do governo, né? Está dentro de um plano de desburocratização do governo federal, mas eu não entendo a preocupação de uma publicação de uma norma para quem não cumpre. Sinceramente, eu não vejo essa preocupação. Eu até publiquei no meu LinkedIn hoje que foi postergado, tem mais tempo para quem não está fazendo nada continuar não fazendo nada, e para quem já começou a fazer vai ter mais tempo para aprimorar, né? Porque, tem uma condição que
que eu já comecei, eu posso melhorar. Mas para quem não está fazendo nada, não vai mudar nada, né? A publicação não publicando, não vai impactar em multa, em atraso. Para quem não está fazendo nada, não precisa preocupar, né? Vai continuar não fazendo nada. E para quem já tem um sistema de gestão implementado, não muda muito também, né? Justamente, já eu tá acho fazendo que... isso. Justamente, eu presto serviço para uma empresa que tem sistema de gestão e o que está lá nesse sistema de gestão deles já está bem alinhado, porque baseia na ISO 45001, já está muito alinhado com gestão de risco. Mas eu vejo que as empresas ainda, quem já faz ISO 45001, quem faz identificação de perigos e riscos, agora tem que fazer uma meia-culpa e olhar e perguntar, opa, essas minhas análises, elas retratam realmente os maiores riscos que podem existir na organização? Será que as minhas ações, os investimentos da empresa, está sendo investido em coerência com o que foi levantado e mapeado numa planilha de perigos e riscos, por exemplo? Então, porque a NR1 fala disso, de gestão, ou seja, você identifica o perigo, analisa o risco, você define indicadores de desempenho, para falar se são desempenho está tendo desempenho bom ou ruim, e tem um plano de ação em cima daquele risco, né? Mas aí quem tem sistema de gestão precisa olhar, opa, eu estou gerindo o que precisa ser gerido, né? Então essa situação é que vale chamar atenção para quem já está em andamento com o PGR. Exatamente. E João, tem muitas pessoas que ainda estão confundindo com PGR e GRO. Ou acham que é a mesma coisa, ou não conseguiu identificar ainda o que é um e o que é outro. Tu consegue explicar para nós a diferença de um para o outro? Bom, quando a gente pega a NR1, ela vai falar lá, gerenciamento de riscos ocupacionais, que inclusive é o nome da norma. Então, quando a gente pega a norma NR1 lá, ela trata de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, diz que eu tenho uma norma para gerenciar risco. Então, o gerenciamento de risco ocupacional é como se fosse a gestão. Então, eu tenho um GRO. Então, eu tenho uma gestão dentro da minha empresa que gerencia risco ocupacional. Posso transcrever isso em um documento? Posso. Por exemplo, as empresas que possuem sistema de gestão, elas possuem um procedimento que fala como tem que ser feita a gestão de risco ocupacional. Se é através de uma matriz 5x3, nesse sistema, nesse procedimento, nesse documento, elas escrevem quais são os fatores a ser considerados, as gradações, quais são as ferramentas, os responsáveis. Então, o GRO é a parte abstrata, ou seja, é a parte de gestão. É o que diz como eu vou fazer a gestão de risco ocupacional dentro da minha empresa. Posso escrever? Posso. Não preciso escrever? Talvez não tenha necessidade, né? Eu acho válido você descrever o GRO em um procedimento ou em uma instrução, né? Mas mais provavelmente um manual, ou manual de gestão de risco ocupacional dentro da empresa X. Você vai ter isso. Então, você não tem um requisito, a norma não tem um requisito que fala que você tem que elaborar um documento. Eu diria que é a parte abstrata. É como você faz gestão dentro da sua empresa. Já o PGR, ele é um item que está dentro da NR1, que é um programa. Então, realmente é um programa. E todo programa ele tem que ser executado. Então, é um programa de gerenciamento de risco. E ele se baseia de uma forma muito simples. Se a gente pegar o PPRA, o PPRA é muito mais cheio de perequeté do que o PGR. O PGR ele é básico. Ele fala que você tem que ter um inventário de risco. Desse inventário de risco, você tem que ter um plano de ação, né? E nesse plano de ação você tem que desenvolver algumas informações como prazo, quem vai fazer, o que fazer. Mas ele fala basicamente em você fazer um inventário de risco e fazer um plano de ação, certo? Esse é o PGR. Então é um programa que ele começa depois de eu ter iniciado a gestão. Por quê? Quando eu falo inventário de risco é uma compilação. Ou seja, o inventário é o que eu vou fazer uma análise, por exemplo, em campo, que a gente vai falar dessa análise, eu vou inventariar tudo que eu fiz para trás. Então, quando eu comecei a gestão de risco, gestão, por exemplo, o que é gestão para a gente falar? Vamos pensar aqui. Eu vou pegar uma empresa que vai implantar um novo produto químico. Quando eu olho a NR1, ela fala que a empresa deve fazer o quê? Evitar os riscos ocupacionais. Como que eu evito um risco ocupacional? Consequentemente, primeiramente, eu preciso eliminar uma fonte de perigo. Porque se eu tenho uma fonte de perigo, provavelmente eu vou ter um risco. Para isso eu preciso analisar se esse risco é pequeno, médio ou grande. Então, antes de eu inventariar um risco, eu preciso ir lá e identificar a fonte, saber o que aquele perigo pode me causar,
né, fazer uma análise usando uma ferramenta, e aí eu fiz tudo isso, eu vou lá para o inventário compilar isso. Agora, o que acontece é que muitos profissionais querem já criar um inventário sem ter um mapeamento das fontes de perigo, sem conhecer o processo, sem conversar com as pessoas e considerar a percepção dos trabalhadores, que são os melhores para informar as fontes de perigo. E aí pega lá o achômetro e lança na planilhinha de Excel e descreve inventário de risco, né? Então, ou seja, pula um passo de gestão. Opa, antes de eu inventariar esse risco, será que antes de eu colocar aqui que isso é um risco, será que era possível de eu ter eliminado essa fonte de perigo, mudado o produto, né? Eliminado a fonte de perigo e, consequentemente, evitado o risco ocupacional? Talvez era possível. Então, o PGR é um programa que, ao meu ver, ele, até com a evolução tecnológica, ele pode ser um meio digital, né? Ele pode ser um meio digital. Inclusive, quando a gente olha lá, seguindo até aquela base de ter assinaturas digitais, hoje não fala que você tem que ter um documento impresso hora nenhuma. Então, a gente dá um passo a mais aí de ter que ficar colocando papel num lugar, papel no outro. Inclusive, eu posso pegar o meu programa de gerenciamento de risco, PGR, lanço no sistema da empresa, que qualquer setor pode consultar. Opa, eu quero entrar no sistema aqui e consultar quais são os riscos do meu setor. Eu consigo ir lá e fazer isso. Então, ou seja, é um programa de gerenciamento de risco disponível para os trabalhadores consultar. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, PGR é um programa resultado de uma gestão que se faz na empresa. Eu diria que é até uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, dentro do sistema de gestão de risco ocupacional. Porque como que eu vou gerenciar algo se eu nem avaliei o risco? E essa avaliação de risco, ela tem que ser feita lá antes de eu inventariar. Exato. Você comentou ali antes da consulta dos trabalhadores, eu me lembrei que inclusive esse tem que estar na norma, né? A consulta dos trabalhadores. Eu acho também isso muito importante, conversar com eles, né? Inclusive. O pessoal, quem tiver alguma pergunta pode escrever no chat, tá? Que daí o João responde, tá? João, continuando o assunto aí que tu chegou a mencionar aí, o que a gente precisa fazer antes de começar o inventário de risco, né? Antes de tudo, eu preciso fazer inventário. Onde é que eu começo? Bom, o primeiro passo é identificar os perigos. Ou seja, eu preciso identificar quais são as fontes de perigo na minha unidade, né, no meu local de trabalho. Porque perigo, quando a gente recorda lá o que é perigo, né? Perigo é um potencial, é uma fonte com potencial de causar dano à saúde, ou à integridade, ou ao meio ambiente, né? Ou ao trabalhador. Ou seja, algo que pode causar um mal. Aqui começa um erro, porque a gente começa a aplicar o achômetro e eu acho que aquele produto químico pode causar irritação, eu acho que aquilo. Então, tem uma base técnica legal para entender o que aquela fonte de perigo pode causar ao trabalhador. Ou seja, quando eu falo que ele está exposto ao calor, o que o calor pode causar? Porque se eu falei que tem um potencial de causar um dano, qual que é o dano? Então, conhecer as possíveis fontes e o que elas causam no trabalhador. Esse é o primeiro passo. Eu não estou falando aqui que vai gerar um risco para ele, eu não estou falando se é um risco alto, mas eu estou falando que eu tenho uma fonte e ela precisa ser analisada. Ela precisa ser considerada na minha identificação de perigos. Então, mas como que eu identifico o perigo? Né? Eu tenho algumas metodologias, né, que estão aí baseadas em literaturas aí, mas eu tenho uma prática que é, primeira coisa, ir para campo. Né? Mas, na verdade, antes de ir para campo, eu até fiz ontem eu finalizei uma lição aprendida, que vai estar lá no livro dos colegas aí, me fugiu o nome aqui agora que estou ruim de cabeça, mas vai estar disponível aí o ano que vem, essas lições aprendidas, e eu mapeei essas informações lá. Que é, por exemplo, primeira coisa, conhecer o processo. Tem gente que vai avaliar um risco numa empresa e chega lá, quer perguntar no 45 do segundo tempo, o que é aquele produto? Ou o que é aquele produto que eu estou vendo? Antes de perguntar isso, por que eu não analiso o fluxograma do processo? Por que eu não pergunto qual que é o volume armazenado na empresa? Qual que é o volume manipulado? Né? Qual que é o volume de operação? Essas informações a gente pode conseguir elas antes de pisar dentro da empresa. Isso para o profissional é muito bom, porque ele já chega com informação, ele já chega com domínio, já sabendo onde que está pisando, né? Sabendo que vai encontrar pela frente, com a base na informação técnica disponível na empresa. Tem algum afastamento por algum produto químico, algum tipo de acidente? Quais são as máquinas existentes na empresa? Ou seja, será que o inventário de risco pode me ajudar?
o inventário de máquinas. Se eu pego um inventário lá e eu olho que tem 30 para carregadeira, opa, de cara eu sei que tem uma fonte de vibração. De cara. Opa, quando eu pego a inventário de máquinas lá e me fala que tem uma caldeira. Opa, caldeira já é um ponto de alerta para o ruído. Né? Opa, tem um abastecimento, calor. Então, essas informações preliminares me dão um direcionamento para mim ir para campo. Então, o primeiro passo que eu faço é isso. É me basear de documentações técnicas, fluxograma, afastamentos, FISPIC, estudar as FISPIC. Opa, qual que é a FISPIC? E aí eu vou para campo conversar com o pessoal. Não tem nada melhor do que conversar com o seu João, que abastece a caldeira. Para mim, perguntar ele quanto tempo que ele fica, né? Qual a distância que ele está do equipamento, como que é no turno da 0 hora, porque pode ser diferente do turno das 8 horas. E eu vou conversar com as pessoas. Então, eu absorvo essa informação para ver a percepção de risco deles. Só que até esse momento, nem sempre eles sabem o que é risco, né? Porque para a gente sabe que risco é o quê? É a probabilidade daquele acontecimento, ou até mesmo a incerteza, combinado com a gravidade que aquilo pode causar. E aqui é um ponto que eu chamo a atenção, que os trabalhadores nem sempre conhecem a gravidade. Eles sabem talvez a probabilidade, até pelo histórico ou por vivenciar aquilo todo dia. Eles sabem que tem ruído, eles sabem que tem poeira. Mas se eu perguntar para um trabalhador lá da área o que aquela poeira faz de mal, ele vai falar que faz mal para o pulmão. Mas ele não sabe se é uma silicose, se é uma irritação das vias superiores, inferiores, né? Ele não sabe se não tem cheiro, para ele não faz mal. Então aqui tem um ponto, uma ponta solta, que aí entra o nosso conhecimento técnico para fazer essa junção. Eu pego as informações do trabalhador de campo, espera aí, estou falando aqui de ácido clorídrico. Ácido clorídrico pode ser irritante para as vias aéreas superiores, então tem uma certa gravidade. Né? A gente está falando aqui de sílica, pode causar silicose. Porque, por exemplo, tem trabalhador que na visão dele, você colocar para ele um enxofre, na frente dele um enxofre, e colocar uma terra, para ele, na visão dele, o enxofre vai fazer muito mais mal que a terra. E talvez possa ser a terra, pela presença de sílica, por exemplo, ou areia, né? Justamente por quê? Pelo desconhecimento do que aquilo pode causar. Então, o nosso estudo técnico, estudando literatura, baseando na CGIH, nas informações existentes, a gente vai ter essa informação para melhorar o nosso julgamento técnico. Então, a identificação de perigo eu sempre tento basear dessa forma, indo para campo, então, observando a atividade, porque às vezes no procedimento fala que ele abastece 2 vezes, mas a caldeira pode estar com problema e ele está abastecendo 5 vezes. O ciclo muda, a exposição muda, a intensidade, a frequência de exposição à fonte de perigo muda. Se eu mudo isso, eu aumento a probabilidade de exposição, combinando com a gravidade, eu tenho um risco maior. O que a gente achava que era um risco baixo, porque ele abastecia a caldeira uma vez, quando eu vou para campo, eu observo que a caldeira está tendo vazamento de óxido de carbono, está tendo uma sobrecarga externa de calor, eu vejo que tem um risco maior do que era presumido, porque eu considerei uma intensidade maior ao observar, e a gravidade, aquela gravidade que a gente talvez já conhecia, sudorese, cãibra, então diversos outros fatores que o calor pode causar. Então essa presença no campo, a entrevista com os trabalhadores para percepção de risco, a compilação ou a descrição do ambiente de trabalho, eu vendo que uma característica que pode ampliar o risco, isso pode fazer com que mude a percepção de risco e a gradação de risco. Né? Então essa é uma consideração. E aí NR1 ela traz, né? A NR1 fala que eu preciso considerar na questão da gradação do risco a questão de quantidade de pessoas, né? Ou seja, se pode fazer mal para 1, pode ser um risco alto, mas se pode fazer mal para 100, pode ser um risco extremamente alto. Né? Então a norma fala que eu preciso considerar a questão de quantidade de pessoas expostas também. Então, questões legais. Então, às vezes eu tenho um requisito legal que fala, é benzeno, eu tenho um requisito legal lá na NR9 que fala de benzeno. Então, pode aumentar o risco. Então, os requisitos legais. Né? Os limites de exposição. Então, às vezes fala, tem ruído. Tá, às vezes está 70 decibéis, 60. Mas aí, quando você vai para outra área, está ruído a 90 decibéis, que causa uma dose de 150%, 200%. E aí a NR1 também fala que eu tenho que considerar
as referências legais da NR9, porque a NR9 vai trazer isso, a NR9 vai trazer questão de alguns anexos, né? E por isso até a própria questão da revisão ser postergada, porque eles estão incluindo alguns anexos para referência. Então, essa é a minha visão. Então, o estudo do ambiente, trabalho, estudo das medidas de controle efetivas e quão efetivas elas são, a entrevista com os trabalhadores, a observação do ambiente, a caracterização, se é um pé direito alto, baixo, né? Se é um pé direito, uma ventilação forçada ou uma ventilação natural, tudo isso pode influenciar na possibilidade ou no aumento da frequência da exposição. Eu olho isso. Por exemplo, você quer fazer um exercício desse, você vai num laboratório. Né? Você quer fazer um exercício de avaliação de risco, vai em um laboratório. A princípio, eu tenho um monte de fonte de perigos. Eu tenho ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia, cloreto de amônia, num laboratório que são usados para fazer análise. A princípio, você pensa, opa, tem risco demais. Mas aí você vê que tem uma fonte de perigo. Quando você vai avaliar o risco, qual que é a possibilidade de exposição? Você vai ver que às vezes é uma dosagem que não tem uma dosagem direta, é uma dosagem por um dosador. Você vai ver que é um baixo volume. Você vai ver que a temperatura ambiente não libera vapor. Então, você vê que a possibilidade de exposição é pequena. Né? Então, é isso comparado com a gravidade que se mantém, mas a possibilidade é pequena, você reduz o seu risco lá embaixo. Por isso que você entra num laboratório e não vê um monte de pessoas usando máscara para gases, né? Justamente por essa avaliação de risco mostrar que o risco é baixo, por considerar essas situações. Sim. E muitas pessoas acham estranho e não tem essa ideia, né? De que foi medido, foi mensurado, mas ou não foi detectado, ou está muito abaixo, né? Isso eu vejo bastante no dia a dia também, muitos os próprios trabalhadores se confundirem até em relação a isso. Sim. Importante até esse teu comentário. Pode falar, João. E isso, assim, eu entrei num detalhe somente qualitativo, né? Que entra nessa parte sua, que você disse quantitativo. E uma mudança que trouxe é isso, que a NR9, ela deixa de ser PPRA. Então, você vê que a nova NR9, ela não fala mais PPRA, né? Mas fala riscos ambientais. E a NR1 cita a NR9. Quanto que a NR1 cita a NR9? Ela diz o seguinte, quando eu identificar na minha avaliação de risco que existe um perigo ambiental, ou seja, químico, físico, biológico, essa avaliação deve ser feita seguindo a NR9. Então, aí, quando eu vou lá na NR9, eu tenho alguns parâmetros de avaliação, algumas informações a respeito de risco ambiental. E aí, essas avaliações ambientais quantitativas, elas podem ser um parâmetro também para me falar sobre o risco. Opa, deu abaixo do nível de ação, considerando tratamento estatístico, né, considerando a quantidade adequada para o GHE, vi que a exposição é baixa, né? Então, ou seja, é baixa, considerando ainda assim os limites internacionais, que são mais restritivos, é uma fonte para a minha avaliação de risco. Ou seja, a possibilidade de exposição é baixa, porque o nível de exposição ao ruído deu 50 decibéis. Então, descaracteriza isso, dependendo da exposição. Sim. E, João Paulo, como na tua visão, como que fica a interface das outras NRs, né, as demais, com a NR1? Bom, quando a gente olha a NR1, ela inclusive cita essa interface. A gente olha a NR1, ela fala que o sistema de gestão ele pode englobar outros programas. E nós temos N programas que podem ser intercalados, né? Pode ser interagido com o programa de gerenciamento de risco, até para direcionar os controles ou até para identificar esse perigo. Por exemplo, quando a gente fala de máquinas e equipamentos, se eu vou inventariar risco, eu posso usar o inventário de risco, inventário de máquinas e equipamentos, eu posso usar o inventário de máquinas e equipamentos para me entender que tem uma fonte de dados ali com relação à fonte de risco. Por exemplo, quando eu falo lá que tem um risco físico de radiação ionizante, né? Então, quando eu trago isso para avaliação de risco, eu preciso ter qual que é os controles que eu tenho. Aí eu observo que eu tenho um programa de proteção radiológica. Então, eu vou olhar qual é a eficácia desse programa de proteção radiológica. Então, eu vejo que essa interface ela tem que ser colocada dentro do PGR. Eu preciso mencionar lá que a tratativa desse controle do risco, por exemplo, de radiação ionizante, por exemplo, raio-x em um hospital, ele vai ser tratado, ele vai ser gerenciado não somente nesse programa, mas gerenciado por um programa que se chama o Programa de Proteção Radiológica.
que eu tenho um supervisor de produção radiológica, porque se eu trago o estudo para dentro do PGR, talvez eu perca ali o controle, eu tenha muitas informações e eu não consiga gerenciar tudo isso. Mas eu preciso mencionar, é importante que eu mencione, que um dos controles, uma forma de gestão, é a existência de um plano relacionado àquele risco. Por exemplo, a ergonomia, né? Eu não vou trazer toda a análise ergonômica para dentro do PGR, mas eu preciso considerar que na minha APR, na minha análise preliminar, eu vi que tem uma fonte de perigo, que é a atividade de recurso audiovisual, eu avaliei e vi que tem um risco, e aí eu tenho um risco, eu sei, mas talvez esse risco precisa ser mais estudado. Então eu vou lá remeter a análise ergonômica, que com base nessa análise ergonômica, eu posso ter um entendimento maior de qual realmente é a gravidade daquela situação. Inclusive a revisão da NR17 trouxe isso, que se na minha APR, na minha análise preliminar de risco, eu identificar que é um risco baixo, aí que eu vou fazer uma decisão se eu vou ter a análise ergonômica ou não. Porque senão eu teria que fazer a análise ergonômica para todas as atividades. Né? Ou seja, para todas, porque tudo, né, se eu sentar, eu estou com risco ergonômico. Por isso, essa análise preliminar, lá na identificação de perigo, eu avaliei o risco alto. Opa, para aqui? Não, eu vou para a análise ergonômica, que está na NR17, para ter um entendimento maior, um detalhe maior, e isso vai continuar a ser tratado. Fez a análise ergonômica, eu trago essa informação de novo para o PGR. Ou seja, ação realizada ou ação a ser realizada é a elaboração de uma análise ergonômica, e aí fez uma análise ergonômica e gerou a ação de, por exemplo, trocar os computadores. Um exemplo, uma ação. Eu vou colocar isso no meu PGR como uma ação que vai gerenciar ou reduzir o risco ergonômico que foi classificado como alto. Ou o seguinte, ou eu posso ter feito uma análise ergonômica, visto que o meu risco é maior do que eu pensei, e ir lá e revisar minha análise de risco. Porque meu inventário de risco, eu não falei ainda, mas eu vou falar, ele dá uma classificação. Então, às vezes, o que era terceiro plano, com base nessa análise da ET, eu posso trazer esse risco ergonômico para segundo plano. Porque eu vi que mais trabalhadores têm adoecido, eu vi que trago consequências graves. Então, tem que relacionar esses programas para que aconteça essa gestão. Se eu colocar tudo dentro do PGR, vai se perder e não vai ter controle sobre os riscos. Ô, João, nós temos uma pergunta. E como emitir o PPP? Usar os dados da avaliação ambiental? Bom, outra coisa que aconteceu é que tinha muita dúvida, e agora ficou bem claro, é que lá no PGR, na NR1 fala que os resultados das avaliações quantitativas devem ser inseridas no PGR. Isso não era claro no PPRA. E aí surge outra dúvida. O que eu meço, o que eu não meço? Essa análise preliminar ela vai me falar o que eu preciso medir. Ou seja, se eu identifiquei uma fonte de perigo, né, é igual medir ruído em área administrativa. Não tem necessidade de eu medir um ruído em uma área onde eu não tenho evidência nenhuma de uma fonte de ruído. Opa, como é que eu vou medir um ruído? Posso medir? Posso. Mas estou querendo dizer que essa base de decisão foi um ambiente onde não tem nenhuma fonte. Né? O ambiente é tranquilíssimo, não tem nenhuma fonte que gera ruído. Meu julgamento técnico pode afirmar que não há o risco a ruído. Probabilidade de exposição 2, gravidade 2. Vamos pensar que deu 4, risco baixo. Opa, por que eu vou medir ali se eu posso medir em outro local? É a mesma coisa, se eu vou num laboratório que não tem ácido sulfúrico, eu não vou medir ácido sulfúrico, eu não tenho uma fonte de perigo de ácido sulfúrico. Então, a NR9 fala situações em que deve ser avaliado, né? Quando eu tiver que evidenciar que não existe o risco, ou quando eu preciso comprovar, né? Se eu estou em dúvida, eu preciso comprovar que não tem o risco. Eu meço. Quando eu vou dimensionar a exposição dos trabalhadores, eu meço. Quando eu vou equacionar as medidas de controle coletiva, eu faço medição. E essas medições, elas devem ser integradas no PGR. Isso a NR1 trouxe bem claro. Ou seja, identifiquei um risco, vi que tem um risco, mas eu não sei quanto que é esse risco. Eu meço. Ou seja, quantos ppm que tem de amônia. Vou medir e trago para o PGR. Até porque esse resultado quantitativo vai me dar base para falar para a empresa. Empresa, ultrapassou o limite de exposição. Precisamos agir imediatamente. Eu tenho que priorizar esse risco, considerando também os resultados quantitativos. Né? Então, se eu fiz uma análise de risco e 3 riscos ficou pareado. Poeira, gás, amônia e enxofre. Mas qual que é mais crítico? Opa, vamos medir aqui para ver qual que está mais crítico. Então, se eu tenho um mais crítico, bem acima do limite de exposição, talvez ele tenha que ser priorizado. Eu tenho numericamente me falando isso.
Bom, aí para voltar na perguntinha, então esses dados ele vai para o PGR, mas não quer dizer que ele vai substituir LTCAT, não quer dizer que ele vai substituir laudo de insalubridade, porque ele tem fim de gestão e não tem fim de eliminação de insalubridade ou aposentadoria especial. Apesar que pode contribuir, feito uma boa gestão, para que elimine, né, ou reduza esses adicionais. Então, o PPP ele continua sendo emitido com base nessas informações do LTCAT, né, que um laudo técnico das condições ambientais de trabalho tem que ser baseado de lá. Tem uma instrução normativa que fala, na ausência do LTCAT, né, eu posso usar o PPRA, os outros documentos, desde que atenda todos os requisitos que está na instrução normativa, se não me engano, de 75. Só que é na ausência dele, isso é para não prejudicar o trabalhador em caso de, opa, não tem um laudo, mas eu tenho algo que pode me embasar para preencher o PPP. Então, a gente sabe que futuramente o PPP vai ser digital. Então, toda a extração, se for o E-Social for existir mesmo, na parte de segurança, né, que já existe nas outras partes, ele vai ser extraído de lá. Mas os dados do PPP continuam sendo o LTCAT. João, tem uma outra pergunta que acaba complementando essa. Como fica a questão previdenciária? Se o LTCAT ainda, então, precisa ser feito? Sim, continua da mesma forma, né? O que mudou foi algumas ações que aí o PGR pode auxiliar. As pessoas têm que... muita gente fala assim, previdência é previdência, norma trabalhista é norma trabalhista, não se misturam. Não se misturam legalmente, mas gestão, um vai depender do outro. Por quê? A aposentadoria especial, ela continua sendo baseada ainda nos relatórios de demonstrações ambientais constantes do LTCAT, ou seja, é o LTCAT que me diz se eu tenho uma atividade especial ou não. Minha base é o LTCAT. O que mudou é que se eu tenho um agente carcinogênico, por exemplo, no ambiente, antes, só pela simples presença dele, configurando a presença do agente carcinogênico, que é o cancerígeno, o trabalhador tinha direito à aposentadoria especial. Agora, entrou uma portaria que diz que pode-se considerar o EPI como eficaz. Pode. Mas para me falar que o EPI é eficaz, o que a gente precisa? Eu preciso ter certeza que o trabalhador recebeu, que ele sabe usar, que essa troca é feita na periodicidade certa, que a higienização é feita de forma certa, que aquele EPI ele tem um poder de proteção, vamos pensar, 10 vezes o limite de exposição, mas que eu saiba quanto que tem no ambiente, ou seja, meu protetor auricular não, vamos entrar nesse detalhe mas a máscara, ela reduz quanto? Né? Tá, tem a máscara, mas será que a pessoa sabe usar? Será que eu tenho um programa de produção respiratória para indicar o uso correto, né, para ver vedação de máscara? Ou seja, o que o PGR tem a ver com isso? O PGR tem a ver que, se eu tenho um risco de poeira lá, e através do meu programa de gerenciamento de risco, eu consigo mostrar que eu estou gerenciando aquele risco, eu estou tendo eficácia no controle do risco, talvez é uma base para me justificar lá no LTCAT que eu tenho um controle. Que, apesar de eu ter o risco, eu tenho um controle que é eficaz. Agora, se eu vou lá no PGR e eu vejo como risco alto, e só um controlinho lá, uso de EPI, será que isso vai justificar? Será que isso, quando eu entregar para o jurídico, pode confiar aqui no PGR, aqui que o PGR está ok. Aí eu não vejo controle, não vejo ação, eu não vejo evidência, não vejo indicadores falando a respeito disso. E aí a gente acaba não tendo um embasamento técnico para justificar controles para eliminar a aposentadoria especial. Mas a aposentadoria especial baseia realmente no LTCAT. Ótimo. Deixa eu ver. Não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí para o João? Pessoal, à disposição aí para qualquer pergunta, tá? Qualquer dúvida. Eu sempre tenho um gato que quer aparecer nos meus vídeos. Tá na live também. Então, pessoal, a minha opinião a respeito dessas mudanças, né, queria complementar aqui, é que muita gente, eu vejo, né, a visão que eu tenho é que muitas empresas ainda estão paradas, mas sabe de quem que é a culpa? Dos profissionais de SST. Por que é dos profissionais de SST? Eu falo das empresas estarem paradas. Porque não conseguiram demonstrar a real importância desse programa. Né? Qual o benefício que uma boa gestão pode trazer? Né? Mas quando a gente senta para falar com o diretor, o que a gente vê profissionais falando? Se você não fizer isso, você vai ser multado. Mas ninguém é facilmente multado.
né? As multas que acontecem hoje é quando tem uma inspeção do Ministério por denúncia ou por acidente fatal. Mas se nós formos esperar empresas fazerem gestão com medo de multa, a gente está longe disso, né? Então a gente vai estar longe de fazer prevenção. Nós temos que convencer as empresas a fazer gestão de risco ocupacional, considerando para eles os benefícios diversos que podem ter, que é desde a melhoria no ambiente de trabalho, menos pessoas afastando, até a chance de redução de custos com acidentes que podem impactar no FAP, que o Jonathan teve aí, passou por aí, e vocês devem ter já visto ele comentar. Ou seja, qual é o impacto de um acidente? E quando a gente coloca isso na ponta do papel, né, quando eu coloco na ponta do papel que o EPI é a última opção, que os 150 mil reais que eu gasto com máscara PFF3 pode ser eliminado por um controle de engenharia, quando eu coloco isso em dados, em resultados, esse convencimento ele muda. Porque a empresa não quer que ninguém se acidenta, isso é fato. Apesar que ela não faz nem sempre por onde. Mas nós precisamos convencer a empresa que os resultados positivos são muito maiores do que o negativo. O negativo às vezes demora a aparecer, mas quando aparece é um desbronco, né? Exatamente. E aí quando aparece, todo mundo quer resolver. Até para um EPI melhor. Agora tu fez eu me lembrar um caso que eu tive uma vez numa empresa, que nós tínhamos uma situação que tinha um risco de corte nas mãos. E nós usávamos uma luva que ela não era tão resistente. As pessoas estavam se machucando usando a luva, usando o EPI. E eu pesquisei no mercado, né? Achei uma outra luva que era bem mais resistente, que era melhor e que ia nos atender. Fiz vários testes, né? Com várias luvas, aquela coisa toda. Só que essa luva era 3 vezes o preço maior. Custava 3 vezes mais. Né? E aí agora? Mas aí entra o nosso trabalho, né? Primeiro eu demonstrei que como ela tinha uma durabilidade maior, a gente fez um estudo de durabilidade, o custo no fim ia ficar praticamente o mesmo, e daí existia uma necessidade de troca, menos trocas, e todas as evidências comprovando que aquele EPI era muito mais seguro, que as pessoas não iam mais se machucar. E a empresa, eu fiz todo o levantamento, apresentei e eles aceitaram. Eles compraram aquele que era mais caro. É aí que entra o nosso trabalho, é tudo uma questão de a gente demonstrar o custo e o benefício, né? Que nem você falou agora. Exatamente isso. Justamente, né? Mostrar resultado, mostrar que aquela ação ela traz um resultado. E o grande X da questão do PGR, que eu tenho trabalhado com o pessoal, é o seguinte: o PGR ele tem que ser um documento, né, um programa que seja uma fonte de decisões, ou seja, uma fonte de tomada de decisões. Quando eu entregar, e inclusive quando a gente olha lá, a responsabilidade final desse programa é da empresa, né? Então, quando a empresa falar que ela vai atuar naquele risco, o nosso documento tem que ter uma tranquilidade, uma confiabilidade de se o gestor olhar o documento e ver como um risco prioritário o calor, ele atuar nele tranquilamente porque fez uma análise de risco, fez uma avaliação como um todo da organização e percebeu-se que aquele risco é maior. Então eu posso destinar a minha verba para aquele risco, que eu agindo naquele risco vou ter menos acidentes, menos doenças ocupacionais, menos custos com afastamentos, menos, vamos dizer assim, classificações na Previdência Social por afastamentos, né? Então, ou seja, mas para isso eu preciso ter uma avaliação de risco bem criteriosa. Ou seja, quando fala assim em avaliar e classificar o risco, a NR1 traz isso no PGR, é que às vezes surge dúvida nas pessoas. Identifiquei o perigo, avalie o risco. Eu vou avaliar qual risco ele é, pequeno, médio, grande, por exemplo. E eu preciso realmente classificar. Então, no meu curso, eu até coloco ali uma tabelinha do Campeonato Brasileiro, como exemplo. Ou seja, qual que está classificado em primeiro? Né? Teoricamente, por exemplo, o time que está ganhando mais está classificado em primeiro. E o segundo? O terceiro? Nos riscos a mesma coisa. Qual que está classificado primeiro? O primeiro lá tem que ser o risco mais crítico. Né? É aquele que necessariamente pode trazer mais prejuízo para o trabalhador, né? E, consequentemente, para a empresa. Quando eu digo que aquele é o primeiro, eu estou dizendo para a empresa: empresa, trata esse, porque se a gente não tratar, isso pode acontecer. Mas isso o quê? Uma morte, uma intoxicação, um vazamento, né? Uma perda de contenção de uma certa energia. Ou seja, quais são os impactos? As consequências devem ser consideradas de forma
real, né? Eu não posso simplesmente achar que, porque ruído é alto, eu vou colocar ruído alto. Não. O inventário de risco tem que ser uma fonte de dados para a tomada de decisão da empresa. Seja gestão do SESMIT, seja investimentos para o próximo ano. E para isso, precisa ser criterioso na avaliação de risco. Precisa envolver as pessoas, porque sabe o que é o problema? Quando se faz o PGR ou o PPRA com uma única pessoa, vão se perguntar, por que colocou o vapor orgânico como risco maior? Aí vai falar assim, mas foi o João Paulo, pergunta para ele. Aí você chega para você, João Paulo, por que esse risco é maior? Aí você, tá. Aí quando você achava que era, aí chama o supervisor. Aí o supervisor chega na sala do gerente, ele colocou o risco como vapores orgânicos lá, o risco maior. Quais produtos químicos nós temos que liberam vapor à temperatura ambiente? Aí o supervisor fala, nenhum. Quanto nós temos armazenado? 2 tambores. E aí o gerente vai perguntar, João Paulo, então você quer que eu invista 100 mil nesse risco aqui de um produto que nem libera vapor inflamável, nem libera vapor tóxico? Ou seja, nós seremos encurralados para responder coisas que às vezes não foi baseado em critérios, né? Ou seja, qual a consequência que isso pode trazer? Eu tenho que estar com isso na ponta da língua se a empresa perguntar. Priorizou porque isso pode matar. Né? Você quer assumir esse risco? Tá, mas qual que é a chance disso acontecer? É de 1 a 10, de 1 para 10, mas se acontecer, morre, mata pessoas. Por isso eu estou te alertando, empresa, que isso aqui é prioridade. Então tem que ter coerência técnica para a gente informar a empresa, para dar segurança para a empresa tomar decisões, para decidir em parar um equipamento, decidir investir para medir aquele local, né? Para mudar o layout. Qual a justificativa? Nós temos que ter justificativa técnica nas priorizações de risco. Então o inventário de risco ele traz essa informação muito visual. Esses são os 5 maiores riscos, eles devem ser tratados como prioridade. Porque eu fiz uma análise crítica dessa situação, eu baseei numa matriz de risco. Eles vão perguntar que ferramentas foram utilizadas. E isso tem que estar de forma muito bem clara, muito justificada. Com certeza. Tem algumas empresas, algumas pessoas que às vezes não sabem por onde priorizar, o que eu faço primeiro. É uma das coisas que eu digo. O inventário está aí, né? O próprio inventário ali, a gente já vai conseguir já saber a ordem para priorizar ali as ações que precisa. Perfeito. Bom, algumas pessoas têm me perguntado, João Paulo, se adiar o PGR para janeiro, o que eu faço? Eu mudo a forma de fazer? O que eu tenho falado? Eu tenho falado o seguinte, pega a NR1, lê ela, pega ela inteira, joga dentro do seu PPRA. Você não vai descaracterizar o seu PPRA, mas já começa a fazer gestão, já começa a avaliar riscos usando a matriz, já identifica as fontes de perigo, porque se a gente olhar a NR9, quando falava em PPRA, lá fala que eu tenho que colocar fonte geradora, forma que o risco, né, que o agente projeta no ambiente, controle, faz um plano de ação conforme a NR1, você vai atender a NR9, né, e menciona quais são as fases para atender PPRA e PGR. Eu, particularmente, estou orientando as pessoas a fazerem dessa forma. Faça um PPRA com base em um PGR. Quando virar a chave, você já está preparado. Você já está fazendo gestão de risco. Então, a questão de ter escrito PPRA ou PGR vai ser o de menos. Né? Ou seja, você já está controlando risco no ambiente de trabalho. Com certeza. E o inventário de risco, dependendo do tamanho da empresa, não é algo que se faz tão rápido, né? Então, justamente. Se estender realmente até janeiro, é bom que dá tempo para aprimorar até, inclusive, né? E arrumando, e quem não começou, né? Já começar a fazer. Porque não, dependendo, justamente. Não vai conseguir fazer assim, então, numa semana para outra. Porque o que muda é o seguinte, é a energia, talvez, que se gaste com o risco mecânico e o risco de acidente, que não é obrigatório no PPRA. Só que é melhor eu ter mais controle de risco do que menos, né? É melhor eu ir por excesso do que por falta. Então, fora isso, você vai estar fazendo o que já se pedia para fazer, gestão de risco. Né? Toda e qualquer empresa precisa identificar fonte, avaliar risco, ter controle de risco para aquele risco, ter uma ação, ter um plano de ação robusto para aquele controle de risco. Então, é forma de gerenciar. Ou seja, só tem a ganhar. Vai ter custo para isso? Talvez sim. Mas o que as pessoas têm preocupado é, João Paulo, mas eu contratar uma equipe, contratar uma empresa ou fazer internamente, isso vai gastar uma energia muito grande. E se esse treino for publicado? Se não for publicado,
você fez o que devia ser feito há muito tempo, que é gerenciar risco. Exatamente. Né? Então, você não vai estar perdendo, você vai estar fazendo a nossa obrigação técnica legal. É o que eu tenho falado e eu acho que vai muito de encontro. Eu acho que se não publicar PGR, para mim é um modelo que eu estou adotando. Eu vou continuar fazendo com PRA, mas baseado em gestão de risco que está lá na ISO 45001, sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, não tem mais pergunta aqui, João Paulo. Vou agradecer de novo a tua disponibilidade por estar aí conversando com a gente, tirando as dúvidas. Eu tenho um pessoal aqui que me acompanha no Instagram, que é um pessoal que tem 50% é o pessoal que está começando, que está estudando. Então, para eles era bastante importante já tá assim agregando assim com a nova NR1. Por isso que eu quis fazer essa live hoje para falar sobre isso. E para quem já está na área também, né? Também está com bastante dúvida. É um assunto interessante, né? Enfim, que é o assunto agora que a gente tem que estar preparado, que ainda não está, né? Que nem nós falamos antes, o PGR não é nada mais que a gestão de riscos, né? E todos já deveríamos estar fazendo, todas as empresas, né? Justamente. Então, queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, agradecer o pessoal aí também que acompanhou. Espero que tenha esclarecido as dúvidas e tenha ajudado bastante esse pessoal também. Eu agradeço o convite, a confiança, Andressa, tá bom? Fico à disposição aí para qualquer outro tema que surgir eu puder ajudar. Fico à disposição. Quem quiser pode me chamar aí. Eu tiver alguma dúvida particular, alguma dúvida específica, né? Um assunto mais específico da NR1, estou à disposição. E que nós possamos, né, divulgar a segurança do trabalho aí como um todo para que atinja mais pessoas, né? Mais pessoas possam ser impactadas pelo nosso conhecimento. Eu acho que todo mundo tem um pouco a agregar de uma forma ou outra. Eu acho que quando a gente soma esse conhecimento, todo mundo ganha, né? Então eu só tenho a agradecer o convite e fique à vontade, quem não me seguir, me siga lá no Instagram para poder acompanhar o conteúdo também, meu, né? O da Andressa também, quem não segue ela, pode seguir ela aí também, para vocês terem bastante conhecimento e conteúdo agregado aí na vida de vocês. Com certeza. Eu queria aproveitar, antes que eu esqueça, eu tenho um e-book que eu fiz que fala justamente sobre gestão e segurança do trabalho. Ele é gratuito, ele está disponível ali no link da bio. Então, quem ainda não baixou, é só clicar ali e baixar o e-book, tá, gente? Então é isso aí, pessoal. Segue lá, baixa o book, dá uma estudadinha e tamo aí, porque deve E qualquer coisa aí é só nos perguntar, né, João? Estamos à disposição. Pode chamar a gente que a gente está aí para isso. Tá certo, então. Obrigadão aí, João. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Um abraço. Bom descanso.